todas as segunda-feiras está aqui conosco com esses doces maravilhosos, que agora depois tu também vai receber um mimo da Sandra. A Bodega 636. Hoje nós estamos tomando que vinho, Paulinha? Vamos ver, ou Bruna? É um Cabernet Sauvignon. Rosé. E vocês que estão saboreando, é bom? Muito bom. Gostou, Jéssica? Muito bom. É? Bom, nós também temos a Brulé, que hoje eu estou cheia de Brulé, ó. Já estavam perguntando se a Brulé vendia relógio. Não, esse aqui foi presente do meu marido. A Brulé é os anéis e as pulseiras. Mas são coisas lindíssimas da Brulé. Tão lindas mesmo. Tão lindas, né? É a nossa amiga aqui, a Bruna, que vende. Meu Deus, vai me levar falência. Nós também temos Amador, que semana passada eu estava vestindo um vestido lindo. Mas eu estou de Amador. Ah, tu também está de Amador hoje, que é a Paula que vende. Olha, aqui todo mundo Ninguém me avisou, podiam ter me avisado também. Não, Jéssica, a única que não vende nada sou eu, viu? Eu sou apenas advogada, a Paula já vende, já é contadora. Aí eu vendo saúde só, será que você saúde mental, né? Saúde mental só. Importantíssimo. Bom, e também hoje nós estamos muito contentes, pessoal, porque nós recebemos do Gardel Parrija, lá de Ribeira, da Paysandu, não sei se todo mundo conhece, da Lilian, uma noite para um casal jantar no Gardel. Esse vai ser um sorteio que a gente vai fazer depois, no final do programa. A Bruna vai indicar as regras, né, Bruna? Também com o Yuri Free Shop, que gentilmente nos forneceu 3 brindes. Hoje a gente vai sortear um carregador celular de mesa e um perfume francês. Aí deixamos para semana que vem outro brinde do Yuri Free Shop. E também temos da nossa amiga da Espaço Vita, uma limpeza de pele, tá? Também vai ser sorteado através das regras que a Bruna vai falar depois do nosso programa. E deixa eu ver se eu lembrei de todos aqui. Fran, trufas e doces. Ah, bom, agora é contigo. Tá Não, eu acho importante tu falar sobre o nosso sorteio. Sim. Do Hoje Dia dos Namorados. nós vamos falar que é ao vivo, não sei. Sim, à momento. vontade. Podemos falar já da ganhadora do nosso sorteio do Dia dos Namorados. Foi a Luíse Bittencourt, que ganhou um pernoite no El Fuego, uma hidratação do Perfect Hair da nossa amiga Lauren, uma semi-joia da Brulé e uma caixa de docinho da Fran Trufas e Doces. Não. É a da Fran, não. Ela ganhou um secador. Sim, também. Um secador. Não, também. Também. Ela ganhou também uma caixinha. A caixinha de trufas. Ah, bom. Tá Então aqui a caixinha, ó. Sempre bem caprichado da Fran. Depois nós temos, né, a Zucker House, que tá toda semana com a gente também, que a gente vai fazer o sorteio ao vivo mais tarde, tá? São 2 kits da Sandra. Obrigada, Sandrinha. Agora, Paulinha, e agora eu tenho pra falar da Vanessa. Vanessa Alves Semijoias. Eu tô com as semijoias dela. São lindas. A Mary já me queimou lá no frente, sabe? Porque eu sou um pouco fã dela, mas são todas lindas. Vocês acharam ela no Instagram, Vanessa Alves. Eu acho que a gente falou de todos, né? Não falou de todos, falando uma aqui desde o começo, tá com a gente. E tá com a gente todas as tardes de segunda, que é a Karen Morales, que ela é maravilhosa em tudo que ela faz, a gente adora ela. Eu aconselho ela a fazer uns looks lindos. E também vocês acham ela no Instagram, Karen Morales. E o Rio. Ela tem roupas lindas e a venda só pela internet. No Instagram vocês acham Rio, @Rio. E também tem roupas lindas, elas entregam, vão até o endereço, entregam para vocês, tudo direitinho, tudo arrumadinho e é uma maravilha a roupa. Bom, pessoal, antes, Jéssica, eu preciso também agradecer a 2 pessoas aqui, que é o nosso diretor de produção. Tá, agora então já que você tá falando de mim, eu vou entrar aqui. O que houve? O microfone tá dando muito barulho, acho que eu vou entender.
Raquel. Tá, só um pouquinho. Não, mexe ali. Oi? Tá. Então nós temos que agradecer mais ou menos, né? Porque agora já prejudicou aqui a coisa. Ao Gabriel, tá? O Gabriel está sendo nosso diretor aqui de produção. E a Mariana, que é a nossa social media. Ela que faz os nossos vídeos. Ela é maravilhosa, gente. Acho que ela não tá, ela tá na profissão errada, ela não podia estar vendendo roupa. Ela tinha que estar nessa parte de mídia, de produções, porque ela é muito Marketing boa. digital. É isso aí. É isso É aí. a carinha dela que vocês veem toda segunda-feira no Instagram. Isso aí. Bom, Jéssica, agora é contigo. Seja bem-vinda. Nós queremos saber quem é a Jéssica Dávila. Sabe que eu já tenho ouvido falar muito bem de ti. Ai, Tá. fico muito feliz. Tu, obrigada. apesar, vejo que tu és muito jovem. Quantos Muito anos de obrigada. profissão? Tô indo pro quinto já. Sempre morou aqui em Livramento? Desde que me formei, sim. Sim. Eu vim em 2016 pra cá. E que área tu estás trabalhando, Jéssica? Agora eu tô trabalhando na clínica. Tô trabalhando em atendimento clínico, que é atendimento a pacientes. Sim. E que tipo de paciente tu estás trabalhando? Nesse momento, eu tô fazendo uma especialização em infantil e adolescente. E gosto muito, assim, do atendimento infantil. Me interessa bastante. É incrível trabalhar com crianças. Mas todas as faixas etárias, todas as idades, para mim, é maravilhoso também. Tá bombando, né? Com essa Graças a pandemia, Deus. você acredita que a tua clínica tá bombando? Eu fico feliz por um lado, triste pelas circunstâncias, né? Porque, infelizmente, foi um momento de muita angústia para muita gente, de muito luto, né? Luto no geral, né? Tanto de pessoas quanto de vidas do nosso cotidiano, né? Eu acredito que todo mundo tenha passado por alguma fase que tenha ficado angustiado ao longo desse 1 ano e meio, né? Por ter perdido família, por ter perdido familiar, amigos, né? Por ter perdido a sua rotina de vida, seu trabalho, né? Muitas coisas aconteceram durante essa pandemia, né? E com certeza Sabe, aqui, trouxe nós estávamos bastante paciente. conversando agora, eu e a Jéssica ali, antes de começar o programa, e ela dizendo que as pessoas tiveram que se reabilitar, né? Por exemplo, naquele período que ninguém podia sair de casa, né? Aí tu tem que conviver com o teu marido, que às vezes tu não convivia quase nunca, né? Conviver com Conhecer teu marido, né? Conhecer o teu marido, né? Conviver com teus filhos, porque a gente passava só trabalhando, né? E uma coisa que me chamou a atenção, Jéssica, até é bom tu complementar, aquelas pessoas que tinham a vida perfeita, né? Passavam viajando, em festa, e isso e aquilo, e aí chegou a pandemia. Ah, sim, uma rotina completamente diferente, né? A frustração, Isso né, se chama de todo esse... a famosa de frustração. A famosa frustração, né? Que todos nós, infelizmente, não gostamos muito de lidar com ela, né? Então, acabou se tornando um marco, acho que muito importante para o desenvolvimento, né? De todos nós que estamos passando por isso, né? Porque a gente tem sempre essa ideia de que a vida é fácil, de que a vida vai ser muito boa, de que tal coisa vai acontecer de bom na nossa vida, e a gente planeja muitas coisas e as coisas não saem da forma como a gente quer, só que são pequenas frustrações que ao longo do dia a gente acha que tem controle. E isso eu vejo muito no consultório, né? As pessoas têm uma ideia muito frágil de que elas têm controle sobre a vida delas, né? Quando, na verdade, a gente não tem controle sobre nada, a gente mal tem controle sobre o nosso corpo, né? A gente tem controle sobre como a gente vai reagir a situações de frustração, né? Então, isso acaba gerando muita angústia, acaba gerando os ataques de ansiedade, né? As crises de ansiedade, né? A depressão também, teve muita gente que agora nessa pandemia, né? Pessoas, né, em sua maioria, que já tinham problemas, acabaram sendo intensificados pela pandemia, né? E até pessoas que tinham a sua vida, né, tranquila, né, e tiveram um baque muito grande porque mudou muito a sua rotina, né? E infelizmente não é uma situação que todo mundo esperava, né? Ninguém esperava por isso. E essa frustração, assim, ó, como é que a gente consegue mensurar, por exemplo, o paciente chega ou tu
menciona de tu tá frustrado ou tu te sente... A frustração é uma coisa muito nítida, né? A frustração é aquela... A gente vê muito isso na ansiedade, né? É aquela sensação que a gente tem de que a gente vai controlar acontecimentos que vão vir, né? Que normalmente nada acontece da forma como a gente espera, porque as variáveis são muito grandes, né? A gente não espera uma coisa que dependa só de nós. A gente espera coisas normalmente que dependem de várias situações, de várias pessoas. Então, a chance disso não ocorrer da forma como tu espera é muito grande. Então, as pessoas vêm no consultório já com essa frustração nítida já. Não, eu estou frustrado porque aconteceu tal situação, porque aconteceu tal situação, porque aconteceu tal coisa. Eu esperava que eu fosse embora do Brasil, eu esperava que tal coisa tivesse acontecido na minha vida, eu esperava outra situação e aconteceu tudo de outra forma. Eu sempre digo assim, até hoje eu estava conversando com a Nádia, que a gente, nesse ano e meio, perdeu muita coisa, né? Foi um ano de perda de pessoas, de perda de trabalho, de perda de controle da situação, De objetivos. de perda de objetivos, até de uma coisa assim, de pessoas que não faziam nada na casa, começaram a ter que fazer, porque a empregada não podia ir, então é tudo uma mudança, né? Mas eu acho que tem que ter algum ganho, né? Tem que ter, ou dar uma motivação para essas pessoas, de que não é tão assim, de que não é só isso. Eu acho que, não sei... Que tipo de... Como é que tu lida com elas, né? Nessa hora, quando elas chegam derrotadas, né? Porque tem pessoas que realmente chegam... Com certeza. E aí, eu sei que dependendo de cada paciente, como é que vai reacionar e tudo isso eu entendo, mas o que tu acha que pode resgatar de cada um? Ou como é que tu faz com isso? Como é que tu lida com as crianças? Com adolescentes? Então, eu tenho 2 em casa. É complicado. Boa sorte. A minha filha, ela começou com ataque de pânico. Sim, eu imagino. Tá? E ela vai no psicólogo. Mas é por isso, ela começou, o que eu faço? Eu não estou estudando o que eu tenho que estudar, eu tenho que ir para a faculdade, não vou aprender, e era tudo aquilo, eu tenho que aprender, sair a procurar curso pela internet, mas não é assim. Tem que se reinventar, né? Isso. Claro. Então, Tu sabe que nas crianças é bem mais fácil, eu acho que sim. porque a criança ela está sendo moldada daquele momento, entende? A infância é o que praticamente diz como a gente vai viver o resto da nossa vida, né? Então, assim, a forma como os pais vão lidar com essa fase vai mostrar para a criança como que ela vai lidar. E esse é o problema, porque os adultos não sabem como lidar. Então, as crianças ficam perdidas, porque de um lado elas ficaram felizes, porque agora os pais estão em casa. Mas os pais não têm paciência para lidar com elas. Os pais não têm aquele preparo, né, que eles deveriam ter. Porque antigamente, né, pela nossa sociedade, a criança ela era educada e ela passava grande parte do tempo dela com a mãe. Hoje em dia não é mais isso que acontece. Hoje em dia a mãe, a partir do momento que ela tem que trabalhar, porque, né, as mulheres trabalham, saem de casas, né, e a criança vai para o colégio. E a professora estuda para ser professora. E ela tenta ter paciência, né? E para ela ter paciência com a criança, embora algumas não tenham, mas a maioria deveria ter. E os pais não estão acostumados com isso. A nossa sociedade ela foi criada numa base muito frágil de educação. Os pais não educam os filhos. Os pais não ensinam os filhos a tolerar frustração. Não ensinam os filhos a se respeitar. É porque muitas vezes os pais também não sabem lidar com uma frustração. Com certeza não, com certeza. E aí o que acontece? Acaba criando uma distância maior com aquela criança. E aí aquela criança também começa a apresentar traços de depressão. Porque a depressão infantil ela é diferente da depressão adulta e adolescente. A criança ela tem formas diferentes de lidar,
né? Então ela fica um pouco mais quieta, tem umas que brincam de uma forma mais agressiva, tem umas que se afastam mais dos pais. Então é muito de cada criança. Mas a questão maior é os pais aprenderem que a criança é um ser que tem desejo, e que tem vontade, e que tem frustração, e que tem tristeza. Isso é o que eu mais vejo. Criança não sente nada, criança não precisa de nada, criança não, tu faz o que eu quero e tá pronto. Não, é diferente, Não é assim né? que Não é. funciona. Claro. Que E a gente tem um desde aí hábito, tô né? ensinando a criança que ela não tem desejo, que ela não pode respeitar o desejo dela. É que provavelmente, eu acho que pelos nossos pais, né, Jéssica, foram criados dessa forma, né? Então, eles nos criaram dessa forma. E a gente é que tem que enxergar isso e trabalhar hoje para não criar os nossos filhos dessa forma, né? O que é muito difícil, né? O que é difícil, É claro. que a gente repete, né? A Educação gente de... repete. A gente recebe, acho, né, que pelo que eu vejo, a gente repete o que a gente aprendeu. Pelo menos a gente vai melhorando um pouco. A gente vai aprimorando. Aprimorando, Né? A gente isso vai aí. vendo, não, meu pai fez tal coisa comigo, então eu tenho que fazer outra, e assim por diante, Isso. e assim vai indo. Mas o mais difícil é esses pais acreditarem em si naquele momento. Porque o que acontece? O que aconteceu agora na pandemia, né? Os pais entregaram as crianças para o colégio, né? Quando elas tinham 2, 3 anos, e aí se viram com um adolescente em casa com 15, 16 anos. A mãe não conhece mais aquela criança. Aquela criança mas não é mais a mesma criança. Só que a mãe já ficou com aquela cabeça, já ficou na cabeça dela com a imagem daquela criança. Né? E aí, o que eu faço agora com a minha filha? Tá, mas ela é adulta, mas ela não é adulta, mas ela é adolescente, mas ela não é criança, o que eu faço? Né? Então, a mãe tá angustiada, a criança tá angustiada, o adolescente tá angustiado, e ninguém busca ajuda. Claro. Né? Todo mundo acha que vai ficar tudo bem. E esse é o mal da sociedade. Ninguém tem que lidar com isso sozinho. Ninguém tem que aprender a ser mãe sozinho, aprender a ser pai sozinho. Não tem como. Mas tu acha que os adolescentes de hoje, até as crianças, não passaram pela pandemia melhor que nós? Olha, alguns sim, outros não. Mas eu acho que Pode em tomar, sua Jéssica, maioria viu? não. Pode relaxar um pouquinho. Eu acho que em sua maioria não. É? Eu acho que em sua maioria não, porque a maioria deles nessa fase da adolescência sai muito de casa, tem muito convívio com os amigos para desopilar, para criar suas próprias ideias sobre si mesmo e ficaram trancados ali com os pais. E aí acaba que aquele embate fica cada vez maior. Para tu aprender, tu precisa negar o conhecimento do outro. Então, para tu saber quem tu é, tu precisa fazer o contrário do que a tua mãe diz que é para tu fazer. Por incrível que pareça. Tá, mas Apaga sua... os microfones, por favor. Bernardo vai dormir, Bernardo. Bernarda, não é hora, filha. Vai dormir. Mas, Desculpa, eu também vou passar por isso, calma. É regra. Mas, Jéssica, mas tu não acha que eles... eu vejo que eles são um grupo totalmente ligado na internet, né? Redes sociais. Eles se comunicam, eu não sei, eles vivem, eles convivem. Já entrou no Twitter? Hã? Não. Já entrou no Twitter? Não. Twitter. Nem quero Twitter é um grande diário a céu aberto, sem... Ninguém é dono de nada. Assim, todo mundo... É muito engraçado, porque quando eu começo a atender... A maioria dos meus pacientes são jovens. Então, o que acontece? Eles não falam da vida para os pais, ou não falam da vida com alguns falam com os amigos, mas aconteceu alguma coisa, eles botam no Twitter. Tu quer saber como é que tá teu filho? Olha o Twitter dele. Antes Como se era o faz diário, né? Antes da gente tinha o diário, né? Claro, antigamente era o Os diário. pais ainda porque roubavam a chave pra... Hoje em dia nem precisam se dar esse trabalho. Tu vai no Twitter, pronto. Sim, mas o Twitter não tem a conta privada? Alguns têm, outros não, mas Não, já tá o normal hoje em dia é o Instagram é aquela rede social onde tu posta o bonito da vida, e o Twitter é aquela rede social onde tu posta tudo que tu sente de ruim. Isso, perigoso, né? Tudo, muito. E onde tu mais vê pedidos de socorro dos adolescentes. Isso é muito perigoso. De mensagens suicidas, de vídeos que eles postam suicidas, né? E hoje em dia, quando tu para observar,
eu fico muito mais preocupada hoje em dia. Porque, por incrível que pareça, por mais que seja uma rede aberta, os pais não estão acordados para participar disso. Nada. Eles não estão sabendo, entende? E aí, Nem quando tu sabia. chega ali, não, é assustador, é muito assustador, porque às vezes alguns pacientes me mandam, tipo, print de telas de outras pessoas pedindo ajuda psicológica, pedindo psicóloga, pedindo conselho, dizendo que tinham se cortado, que estavam fazendo automutilação, entende? Que são coisas que eles não falam nem para os amigos. Às vezes eles fazem uma rede, fazem uma conta anônima e eles colocam tudo ali. E eles despejam tudo ali. Entende? Então, assim, é uma coisa que É grave, né? é muito grave, é muito grave. E eu acredito que o índice de suicídio tem aumentado consideravelmente agora durante a pandemia. E nessa... Né? além Já disso- tem algum... Ai, desculpa. Não, pode falar. Já tem alguns índices Olha, eu de não casos? parei para analisar. Não. Porque Não teve tempo. Muito bom isso. não me deu. Isso é ótimo, né? Mas aumentou o índice de divórcios. E de procura por psicólogo também, graças de a divórcios Deus. aumentou muito, né? Isso também De deve divórcios, ser sim. um problema. Tu não faz terapia de casal também? Não. Eu atendo cada um separadamente, mas não de casal. E eu acho que é grave isso do Twitter, porque tu não consegue falar com quem tá dentro de casa, né? Com quem não consegue, o teu filho tá distante de ti, tu não tá nem vendo. Isso é uma coisa que... Tu acha que ele tá bem? Porque Não, ele tu sabe fingir é muito bem que apavorada. ele tá bem. Não é. Tá, Porque eles e- viram outras pessoas. Claro. A minha prima ela tem 24 anos mais ou menos. Eles têm, aí outro dia eu pedi pro meu irmão pra eu ver, porque eu já abri uma conta uma vez, eu nunca mexi. E aí, mas naquela época não era tão forte, assim, mas ali eles falam sobre política, ali eles falam sobre religião. É tudo eles que falam- pensam, Tudo né? que eles pensam, eles botam ali. E também tu não acha que pode, além de ser grave, que eu também não sabia e Pode nunca comer um entrei, docinho. eu acho Aproveita. que Hoje, não esquece o queijinho. eu acho que também tem crianças, tem adolescentes, porque crianças não, que podem se solidarizar também com isso e procurar ajudar, porque assim, ó, a gente na minha casa, eu pessoalmente não estou quase nunca na minha casa, vou ser bem sincera, não vou. Meu marido sim está muito com eles, e ele fala muito com a minha filha está fazendo 17, e o outro dia teve um acidente gravíssimo na esquina da minha casa, graças a Deus não teve ninguém, mas chegou o dono do táxi, e o velhinho chorava, porque era o táxi dele, e ele começou a passar mal, e o pai, tu tem pressão alta, pai, tu tem... Quando eu olho para minha filha tinha ido procurado cadeira que estava no táxi e tudo. Quando eu olho para minha filha, ela estava chorando. Eu digo, o que está acontecendo, Eduarda? O que tem? Ela disse, mãe, imagina esse senhor com toda essa pandemia, sem trabalho, ter que arrumar esse carro. E aí começou a falar com o velhinho e chorava. Eu digo, Maria Eduarda, por favor, vamos embora. E eu digo assim, às vezes as pessoas também olham o sofrimento dos outros, não é que, mas procuram às vezes ajudar. Mas a ideia do Twitter é justamente essa, é tu encontrar pessoas que Por se isso, identificam contigo. isso. Né? O que também se torna muito Hoje, perigoso, sim, porque claro. existem grupos onde eles organizam suicídios, entre outras coisas, assim. Manipulam, quer dizer? Manipulam e também tem os que estão Instigam. tão doentes que eles acabam se identificando com outros e aí eles acabam, tipo, eu não vou conseguir fazer sozinho, então eu convido meu amigo para ele fazer junto comigo porque ele também tá na mesma. Por incrível que pareça, acontece muito disso. Então, essa geração, eles têm uma visão de mundo muito maior do que nós tínhamos na nossa época. Mas, ao mesmo tempo, eles têm acesso a muito mais pessoas do que nós tínhamos. Antigamente, a gente tinha o nosso grupo ali, eram 4, 5 pessoas, eram 2 amigas, né? Tinha uma que estava mal, tinha outra que estava mais ou E menos, o mas a que era gente o nosso conversava. Twitter nessa época? Era aqueles cadernos. De questionário. Não, o questionário que tu passava de mão. Esse era o nosso Twitter. Ou Exatamente. aquele, como era aquele que tu botava? Eu digo porque a Jéssica deve regular mais ou menos de idade comigo. Sim. né? Ai, não Então- vamos dizer, né, Não, Jéssica, a idade. precisamos Vamos mencionar. 22, sim, É, mas com certeza. Em aquela marca de carro, marca não sei o que. Sim. Qual era aquela? É. Ah, tá, Paula. Nossa, não, de carro não, andava a pé.
E, Jéssica, uma pergunta que, de repente, não tem nada a ver, assim, ó. Isso não te preocupa, a situação das pessoas só estarem envolvidas com redes sociais, com querer aparecer constantemente, e a gente está sendo obrigado a fazer isso. Todo mundo tá. Se tu não fizer, tu vai ficar para trás. Tu tá sendo empurrada Nessa onda, nessa digamos onda, assim, né? Tu acha que os relacionamentos, isso... Não estou falando relacionamento amoroso, relacionamento com tudo. Tu acha que isso não tem uma... Olha, não vai tudo movimentar? tudo que em exagero causa problemas, né? Então, assim, quanto mais tu te liga... Porque a rede social, ela é o que era os videogames há uns anos atrás, é o que era é o que é o álcool, é o que é as drogas, é a fuga da realidade. Então, assim, tudo que tu precisa é ter o pé no chão. Tu tem que ter a noção de onde tu tá e de qual é a tua realidade. Que legal. Porque a questão da rede social é justamente essa. É tu estar fugindo da tua vida. Tanto que tu vê que a maioria das coisas que as pessoas postam não é o que elas realmente estão vivendo. Ninguém posta a sua realidade, tirando os adolescentes no Twitter. Né? Eles sim postam a Mas verdade. aí se tu olhar a conta do Twitter e olhar do Instagram, vai ser duas coisas totalmente Completamente diferente. Porque o Instagram é uma vida bonita, né? E o Twitter é... E vocês ficariam assustadíssimas Mas com o eu que não aparece vejo no os Twitter. meninos postarem em Instagram. Meninos. Meninos, adolescentes, eu vejo os Não, eles meninos. estão no Twitter ou no TikTok. No Não esquece o TikTok. TikTok. Não, também. TikTok. Mas TikTok também, eu é. não sei, eu acho isso até poderia perguntar pra Jéssica, né? Eu não tenho filhos, mas que idade tu acha saudável tu liberar esse tipo de coisa pra Acho que não tem mais idade. Não, mas é que eu enxergo hoje muitas pessoas que a criança já nasce com o celular na mão, né? Agora, antes era Olha, antes tu olhava as coisas na TV, hoje tu olha celular. ou no celular, ou num tablet, enfim. É que no sabe o que iPad. é? Antes dela Isso responder... É uma modernização também. né? Antes dela responder, assim, baseado em fatos concretos e estudo, é que assim, ó, que eu acho é que tu vai indo num grupo que onde os amiguinhos têm, quando tu vê todos os amiguinhos têm, e tu vê, como, não vou dar pro meu filho? Aí tu é obrigada, tudo é sociedade que vai É, mas impor. assim, ó, Mas mas tá aí eu vou ter que, aí eu vou Eu ter acho- que discordar eu de acho que ti. Não. também. Mas Eu assim, acho ó, que essa parte aí tá muito ligado a essa questão da sem paciência das mães. Porque assim, hoje em dia a gente vive numa era onde a gente já sabe que o corpo da mulher, ela é dona do corpo dela. Ela não tem obrigatoriedade de ter filhos se ela não quer ter filhos. E eu acho que assim, o maior problema da nossa sociedade foi a mulher ser obrigada a ser mãe quando ela não queria. E quando ela não tinha condições psicológicas de ser mãe. Porque uma mãe que não tem desejo de ser mãe, ela não vai ter paciência. Ela não vai ter condições de ensinar para o outro a ele se respeitar, a ele entrar no mundo como um ser que tem desejo, como um ser que tem consciência. Porque ela não vai ter. Claro. Porque ela não quer. Entende? Então, assim, essa questão das redes sociais e de tu disponibilizar celulares e iPads e qualquer coisa, eu acho que depende muito, é uma linha tênue entre o equilíbrio e entre a mãe estar fazendo isso para o filhinho ficar quietinho ali no canto dele porque eu tenho que trabalhar e fazer minhas coisas. E tu acha que isso Errado. não errado ou seja, mas tu acha que isso é só falta de paciência ou é aquela mãe que não teve as coisas quando ou que tipo quer que o filho tenha tudo, por mais que não tenha condições de dar pro filho. Não sei se eu posso Sim, se eu posso consigo te entender. E- não dá paciência, mas assim não, se ele tem, meu filho vai ter. Isso aí Mas já essa é uma outra mãe que não coisa. pode ser mãe. Tá, mas não é paciência também, É uma imaturidade dela. Por isso eu Mas não é uma mãe que tem condições de ser mãe. Mas tem muitas. Tem muitas Porque que elas são acabam obrigadas pela sociedade. Acabam fazendo uns filhos iguais. Claro, porque não tem como tu fazer um filho Porque pra mim diferente. isso aí é um tipo de frustração também. Claro que é. Então, Alguém obrigou claro. ela a ser uma coisa que ela não tinha condição Ou de ser. sim. Na verdade, ela, de repente, nem pensou que foi obrigada, né? Inconsciente. Tu não pensa que tu é obrigada, porque Claro. o que acontece? O que a gente espera, o que todo mundo aqui espera, né? Crescer, estudar. Hoje a gente pensa no trabalho, né? Ser realizado profissionalmente.
né? Mas tu quer o quê? Quer ter filho e quer casar. Claro. Hoje em dia, tem muito mais mulheres que se permitem dizer que não querem ser mãe. Tu do que tens filho? antigamente. Tu tens filho? Eu tenho uma emprestada de coração. Tu tens uma enteada? Tenho uma enteada. Tem Mas quantos também não aninhos? gosto de falar enteada. Eu Ah, prefiro tá. dizer filha do coração. mesmo. Filha do coração. Quantos aninhos tem? Ela vai fazer 8. Que legal. Faz tempo que mora contigo. Ela não mora comigo, ela mora com a mãe. Mas agora ela tá passando uma temporada lá em casa. Daí ela vai com a mãe, depois ela vem, ela vai, assim ela fica. Tu tá encantada. Olha o sorriso que ela dá. Eu fico boba, né? Porque eu me dou muito bem com a mãe dela e a gente tem uma relação muito saudável até por ela, né? Então a gente organiza o aniversário dela juntas, a gente sai juntas, né? Então não tem aquela questão assim de ciúmes nem de nada. Então a Nada gente como se ser dá super psicóloga bem. aí. Eu sou suspeita, mas a mãe dela é uma pessoa maravilhosa, é uma mãe excelente, então com certeza eu não tenho que falar. Eu acho que os dois ajudam. Eu acho que tanto o conhecimento quanto a outra pessoa ser uma boa mãe, né, e se importar acima de tudo com a felicidade da filha, eu acho que não tem preço. Não Que legal. ser egoísta, né? Porque quando Claro. a gente se divorcia do pai, Bom, não vamos é? dar uma trégua aqui, vamos ver o nosso sorteio, que agora a gente vai fazer um sorteio ao vivo, né, Bruninha? Vamos. Do Zucker House. Isso. Temos dois produtos do Zucker Não House. pode me alcançar. E eu inocente que achei que era pra mim. Não, mas o teu tá ali guardadinho. E temos uma caixinha da Fran Trufas e Doces, que por sinal são os doces muito bons. Excelente. Jéssica, nós já fizemos vamos fazer outro. Esse é o segundo sorteio. E eu quero que tu escolha uma palavra para alguém ali do Instagram, do Facebook. Do Mas Facebook. explica pro pessoal, né, que tá. Quem tá ao vivo, a gente vai dizer uma palavra, tá? A Jéssica vai dizer a palavra. A primeira pessoa que escreve essa palavra ali nos comentários ganha o brinde. Vamos. Para um pouquinho, deixa só pra... Só. Facebook, pessoal. Tá, só uma coisinha, ó. Vale familiar, porque os familiares são os nossos maiores incentivadores. É verdade. Viu? Porque outro dia barraram um familiar aqui. Eu digo, não, familiar vale, não. O familiar tá dando ibope aqui. Vale todo mundo, gente. Os amigos, a família, menos o Bernardo. Pobre do Bernardo. Então, assim, ó, tu diz uma palavra, tá? Não dispensa. Pensa. Pensa. Não, aí é com a Bruna. O sorteio é com a Bruna. Vamos ver, Bruna. Pensa numa. Que aí a pessoa. Não. Não? A pessoa vai escrever ali. Ela vai dizer a palavra e a primeira pessoa que estiver Pode nos dar uma assistindo dica. vai Ah, sim. escrever Pode ali. dar uma- Não, ela vai falar a Ela palavra. vai falar. E aí a primeira pessoa que escrever Claro. nos comentários ganha. Claro, só não. Como é que era, Gabriel? Uma palavra difícil. Ah, Aí dessas assim, de psicóloga, sabe? Uma palavra bem difícil. Nossa. Ai, meu Deus. Bom, vou nele, né? Sigmund Freud. Daí. Vamos lá. não, ela já. O Gabriel tá monitorando ali. Sim, mas chegaram a ouvir, Gabriel? Quer repetir, Jéssica? Sigmund Freud. Tá bom, tá bem. Psicanalista. Hein? O pai da Pai psicanálise. da psicanálise, pra quem não Minha sabe. filha que tá ali, eu digo pra ele, "O que é isso?" Hein, Jéssica? E me conta, assim, os casos que tu tivesse, assim, mais Aí chatos, já fica assim. complicado. Aí Tem já, alguns já chatos, fica mais assim, que difícil. o ano passado, da plena pandemia, assim, tu chegaste a parar de trabalhar nunca? Não, graças a Deus não. Tá. Não. Bastante eu trabalhei, inclusive. Trabalhaste também virtual? Sim. Só um pouquinho. Vanessa Rodrigues. Vanessa. @Vanessa_Rodrigues77. Arroba Vanessa_Rodrigues77 ganhou o primeiro kit da Zucker House. Pode passar aqui amanhã, tá? Retirar. Só não deixe passar muitos dias, porque é perecível, viu, gente? E vamos para o próximo, então. Vamos da Fran, que tá aí? Tá, Fran. Esse aí. Oi. Ninguém comentou. Do Tá. Instagram, tá bem. Ah, tá. Então, por que tá? Tá bem. Tá bem. Então, do Instagram. Jéssica, Esse é do outro sorteio. Ah, é daqui.
Ah, então é esse aqui. Tá. Houve um equívoco. Vai um equívoco. Outro da Zucker House. Olha, cadê uma mensagem que não tinha visto? Jéssica, Outra. outra. Lacan. Lacan. Como é o nome? Lacan. Ah, Lacan, tá. Jéssica, aí, o que tu ia comentar sobre o ano passado? Olha, é que assim, meus pacientes são mais jovens, né? Então a maioria deles é estudante da Unipampa, né? Agora tem alguns outros de outros estados, né? Então isso eu acredito que seja uma coisa que a pandemia ajudou bastante, né? A gente nunca imaginava atender pessoas de outros estados, né? E isso a pandemia ajudou bastante, eu tive bastante procura, assim. Não, bastante. Mas sabe que dos outros estados até não foi necessariamente estudante, mas foram encaminhados por estudantes. Foi bem engraçado, assim. Teve bastante. Isso foi no bastante período do procura. ano passado. Bastante procura. Não foi até agora, até hoje, assim, tá tendo bastante procura Ai, que de legal. outros estados. E eu acho que, assim, a maioria, posso te dizer, assim, o que eu notei que teve maior incidência, né, que foram questões de depressão, de angústia, né, de ataques de pânico, né. Eu acho que esses foram os mais comuns, assim, dessas últimas, Isso, acho que esse isso último veio ano e da meio. pandemia ou em algum momento a pessoa ia sofrer disso igual. A pandemia ajudou, mas eram pessoas que já tinham suas questões. Porque, assim, todo mundo tem problemas. Sim. Todo mundo tem. Por isso eu Entende? perguntei. Então, a pandemia só intensificou um pouco mais as questões que já estavam ali, né? Então, foi. Mas eu já tive, assim, vários tipos de pacientes, dependendo da fase. Quando eu comecei a atender, eu tinha muito caso de abuso. Muito caso de abuso. Agora, graças a Deus, deu uma diminuída. Mas eu tive muito caso de abuso. Quando começou a trabalhar ou quando eu comecei quando começou a atender. pandemia? Quando eu comecei a atender. Há 4 anos atrás. Há 4 Sabe anos que agora a atrás. gente ficou sabendo, até, né, é uma pessoa que a gente tem vontade de convidar, que é a delegada daqui, a da Polícia Civil, que tem de abuso sexual infantil em Livramento, impressionante. Infelizmente no mundo, né? E mas aqui a nossa é a forma taxa de muito trabalhar com eles, a forma de trabalhar com o abuso eu acho que o maior motivador para que isso continue acontecendo, que é ensinar mulheres a não serem estupradas. E eu acho que a questão não é essa. A questão é a gente educar a sociedade a não abusar. Claro. E isso começa desde pequeno. Começa na questão aí de tu considerar aquele sujeito, seja ele de 1 ano, de 2, de 3, de 4, um sujeito desejante, um sujeito que está ali, que ele tem desejo. Porque tu bota comida na boca de uma criança, tu sabe se ela quer ou se ela não quer. Porque ela vai te empurrar se ela não quiser. Claro. E quando tu força aquilo, isso também é um abuso. E tu ensina a criança que o desejo dela não vale. E isso é uma coisa que acontece em toda a sociedade. E a gente E começa enxerga por isso aí. em qualquer lugar, né? A gente vê isso em qualquer lugar. E o pior, a gente normalizou de uma forma Faz na frente que não de tem todo como. mundo, né? Não tem como tu esperar que outra coisa aconteça na sociedade. Entende? Porque os casos mais comuns são entre conhecidos, são entre familiares. Entende? Então, a gente não tem que educar a criança a não ser abusada. A gente tem que educar a sociedade para respeitar o próximo. Sim, mas aí também o problema É todo mundo. É dos É todo adultos, mundo, né? É todo mundo. É toda a relação, né, da casa. É todo mundo. A gente tem que... É daquela mãe que deixa, que sabe, é óbvio, né? Essa é a mãe que a gente estava falando há pouco tempo atrás, que não tem desejo de ser mãe. A criança tá falando não, ela tá empurrando, e tá falando sim, e a criança grita, e tu tá olhando, tá vontade de dizer E pai. por incrível que E pareça, ela- é muito difícil de alguém notar que isso é horrível. É horrível, sabe? A gente um dia tava numa piscina e a criança não queria mergulhar e o pai botava ela pra dentro e a criança gritava e ele botava de novo. Eu digo, mas que isso? O pobrezinho, 2 anos, 3, eu não sei. Eu digo, mas tá faltando respeito dessa criança, a criança não quer ter medo, não vai tirar o medo dela assim. Não sou psicóloga, mas eu acho que assim Mas é nítido, né? Não precisa de muita coisa pra tu notar fica isso. nervosa, né? Porque tu fica que a criança está sofrendo com aquilo que o pai, uma pessoa que é
O pai, nesse momento, já estava ensinando que o desejo dele não tinha direito, não Claro, tinha não, sentido. E aquela tinha pessoa validação. é uma pessoa referente para ele nesse momento. Óbvio, né? os pais são os primeiros. E ela fazendo, e o pai fazendo isso, eu digo, puxa, que pobre criança, não? E aí, por isso eu digo, às vezes. E essas cara, crianças se não tornam adultos que falam isso. continuam ensinando e Também fazendo o propagando mesmo. a falta de respeito, porque ninguém ensinou ela a se respeitar. Jéssica, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu disse que o teu público ele é mais jovem. Jovem em que idade? Olha, dos 18 aos 25, 26, e aí depois pula por 50. Tu acha, então, tu acha assim que o pessoal que tem uma idade mais a partir dos 40 ali tem uma Dificuldade dificuldade maior de buscar essa... muito maior. Eu sempre digo, né, que todo mundo deveria fazer terapia, por uma coisa ou por outra. A gente, eu fui levada, eu fiz terapia, fui levada Mas por um aqui, né? motivo para essa terapia, mas eu acho que a gente teria que, pelo menos uma vez na vida, buscar isso para ver como é e como é bom, né? Isso é uma... Mas eu acho que a gente ainda tem muita resistência, sabe? É que é muito doloroso tu tu ouvir. aprender e tu ouvir e tu te dar conta de que a tua vida é tua responsabilidade. E que as coisas que acontecem na tua vida, tu tem controle sobre elas. E no controle de como tu vai reagir a elas, como a gente estava falando agora. Tu não tem controle com o que acontece contigo. A vida é muito difícil. As coisas acontecem em circunstâncias que são inimagináveis para cada pessoa, entende? Mas a partir do momento que tu tem um autoconhecimento, que tu te conhece, que tu entende que aquilo vai doer, mas tu vai conseguir passar por aquela dor desde que tu se permita sentir ela. As coisas vão funcionar muito melhor. E isso é o mais difícil. Porque uma coisa é tu, com 20 anos, colocar muita coisa para fora, mas desses 20 anos, tu só tem responsabilidade pela tua vida há praticamente 3, 2, entende? Agora, quando tu tem 40, 50, tem 30 anos aí de vida onde tu descobre que a responsabilidade de tudo que aconteceu contigo é tua. Porque tu não sabia lidar contigo, porque ninguém te ensinou. E é muito frustrante tu lidar com isso. É muito doloroso tu parar pra te dar conta desses pais. Tu imagina esse menino aí chegar na sessão daqui a uns anos e descobrir que o motivo pelo qual ele não se respeita é porque os pais dele nunca respeitaram os mínimos desejos dele. É muito doloroso, entende? De um mergulho, de uma alimentação, de uma comida, de um desejo de fazer qualquer coisa que seja básica, entende? Isso é muito frustrante. É muito difícil tu buscar ajuda, não é fácil. E aqueles pais que deixam livremente a educação dos filhos? Como eu disse, Tudo nada nada em excesso é bom. Nada excesso. Né? Eu acho que assim, a criança entender o porquê que ela não pode fazer tal coisa ou tal outra é a questão. Tu nunca pode dizer para uma criança, tu vai fazer isso porque eu quero. Não é assim que funciona. Tu tem que explicar para ela o porquê que ela não pode fazer, o que aquilo vai ser causado. Porque a partir do momento que tu chega para a criança e diz, não, isso é assim porque sim, tu não tá ensinando ela absolutamente nada. Tu simplesmente tá ensinando ela que ela não tem desejo nenhum e que ela não tem condições de entender o porquê que tu tá dizendo sim porque sim. Mas, Claro. E outra coisa, também não enfrentar se depois dá um problema ou não essa decisão que ele vai tomar. Porque ele vai tomar uma decisão que o pai mandou, ou a mãe, E quem vai e se pagar deu o preço vai problema, ser ele. foi tu que me mandou, mas não fui eu. Não é minha responsabilidade. Se é a responsabilidade dela, não. Eu te falei, quem decidiu fazer o contrário, tu. Então, É tua a consequência é responsabilidade. tua. Eu vou te ensinar isso e eu vou te ensinar isso. Certo. O que eu Qual é o acho caminho é que tu certo, quer fazer? Também não quer dizer que o Isso. meu é certo. Porque isso é uma coisa que eu vejo muito, né? A família quer que o filho faça o que ela quer. Só que não é assim que funciona. Porque quem vai pagar o preço não é a família. É aquela pessoa que não tá respeitando o seu desejo. E que não tá fazendo o que ela quer fazer da vida dela. Mas tu pode orientar.
Não, Tu pode claro, dizer, meu porque tem filho, a o que é bom pra ti? experiência. Ah, eu quero fazer Claro. tal coisa. Bom, Claro. então olha, Acho que sim. pra tu conseguir isso, tu tem que fazer isso, isso Isso. e isso. Se tu quiser conseguir isso, tu precisa disso, disso Claro. e disso. Mas não vou Entende? muito longe, Mas né? é uma questão de orientação. De orientação. Eu acho Orientação. que o diálogo é o fundamental de tudo, Em entende? tudo, sempre. Numa educação entre filhos, um relacionamento entre casal. Se não Eu acho que- análise, tu ia chegar lá e eu ia te bater, né? Tá. Se bater, resolvesse alguma coisa, tu ia chegar na psicóloga, ela ia estar com uma palmatória desse tamanho e ia te bater. Sabe que eu nunca apanhei, né? Eu nunca na vida apanhei. Nunca. Ah, eu da minha mãe. Nunca. Nunca. E uma vez, eu devia ter, o quê? 12, 13 anos, meu pai levantou a mão, ele quase morreu. E eu também, né? E ele acho que ficou numa culpa por isso, e eu me lembro como se fosse hoje, né? Foi Que bom. um transtorno aquilo. Mas nunca, nunca. Mas Não, eu apanhei. da minha mãe era um show, né? Era uma coisa assim, mas também eu era cruel, né? Mas meu pai nunca me deu, mas o dia que ele me deu eu tinha 18 anos. Aí ele me bateu e eu disse, e minha mãe gritou, eu disse, não, eu digo, deixa ele me dar, que não tá me doendo, deixa. E meu pai me olhou com uma cara, e aí eu deixei de falar com ele. E Se aí tu ele- tivesse Twitter, tu tinha botado no Twitter isso. Daí eu peguei, eu não falava com ele, eu digo, não vou falar mais com ele. E minha mãe, Paula, eu não vou falar. E ele começou, vou te dar um carro, vou te dar tal coisa. E eu mais me fazia interessante, porque eu consegui mais coisas. Vamos lá que tem o sorteado da noite. Qual é o próximo, Mari? Vamos confirmar se é Jax Lacan. Tá certo? Jax. Eu falei só Lacan, né? Não sei se vale. Ah, Mas é o nome. Sim, é. Então é Jennifer underline Amp. Underline. Jennifer underline Amp underline. É a vencedora do outro kit da Zucker. Eu só tô sabendo do psicanálise. É. olha só, Ela essa vai aí. estudando. Acho que essa aí é tua rival aí. E uma consulta, Jéssica, que eu já tô Olha que nessa quanto é o idade. preço da consulta. Já vou aproveitar, né? Que estamos aqui, né? Bota pra trás. Como que a gente pode orientar esse filho que está indo para a faculdade? Ó, Tu quer uma coisa que ele faça, né? Tu tá vendo a orientação dele, mas não quer obrigar a criança, né? Jéssica, faz um pix. Diz pra ela, faz um Não, mas e ela tá bem assim, ela não sabe. Mas Passa eu o teu acho que tem Pix, muito. Jéssica. Todo o grupo dela tá na mesma situação, assim. Já vou mandar para todas as mães. Já vou generalizar todas. Sabe Não, qual mas é? ela começa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal. Eu não me meto. Ela sabe o que eu quero que ela faça, mas eu não me meto. E aí meu marido diz, deixa. Aí ela começa, eu vou fazer medicina, eu vou fazer. Aí ela muda e vai. Quis engenharia, entrou, não gostou, saiu. Eu deixei. O que tu queria? Não, eu quero que ela seja feliz. E que Não. trabalhe bem, mas eu quero que ela faça medicina. Claro, vou ser sincera. O pai gostaria que o Mas filho ela, fizesse. ela entrou em medicina, não por minha causa, porque ela não gostou da engenharia. Mas ela não tá ela feliz. quer fazer ela quer fazer uma carreira que no Uruguai não tem, ela quer estudar no Uruguai, tem só no Brasil. Eu disse pra ela, mas não sei se está certo, eu disse, vamos em todos, analisa, tu vai, analisa em todos, e tira a tua própria conclusão e faz o que tu achar. Se tu não gostar, tu troca. Tem toda uma vida pra trocar. Mas, claro, eu queria a Chape que encurtar as coisas. Ai, que bonitinha, tá de parabéns. Mas não, é que realmente o demônio é o que eu quero que ela faça, mas eu não sei se Viu? vai ser Mexe os isso, parabéns, né? a Jéssica, viu? E outra coisa, Jéssica, eu tenho uma curiosidade assim, ó. Tu já tivesse algum caso, eu fico imaginando, acho que já não é mais caso de mulheres atualmente, mas antes sim, aquelas mulheres submissas, sabe? Existe ainda. Tá cheio, eu acho. Ai, que Com horror! certeza. Não, eu imagino uma mulher submissa fazendo um tratamento, se dando conta de que ela não tem por que ser submissa. Acaba um relacionamento, não acaba? Começa a frustração também, né? Tudo E aí junto. vem cheio de emoções que acaba tudo. Começa Olha, tudo. às vezes acaba o relacionamento. É. Às vezes acaba a análise. Deixei Porque é até o- mais fácil Só terminar com a análise do que do que terminar com o relacionamento. Não querer ver o problema. É muito doloroso tu te responsabilizar pela tua vida e entender que aquilo ali não é bom pra ti. Quando tu para e pensa, tá, mas quantos anos faz que eu tô nisso? Por que que eu me coloquei aqui? Tu já parou pra pensar como é que deve ser se sentir assim? Não, É mas mais fácil claro, tu parar eu com a vejo- análise. não, eu vejo Pode aquelas ser a mulheres solução que da tua dependem. vida também, né? É,
a solução da tua vida. Mas Mas eu é só quero. muito difícil. Mas é Às bem vezes verdade. é mais fácil tu ficar na situação que tu tá vivendo, por pior que seja, tu já conhece. Claro. Por Até pior pela que parte seja, financeira, tu de já repente. sabe como é que aquilo é. Tu já sabe até onde que aquilo vai parar. Em tese, tu Sim. sabe, né? Então, é muito mais fácil, né, tu desistir de ter esse conhecimento do que tu ir à frente e conseguir terminar. Até porque um relacionamento abusivo, às vezes tu consegue sair dele. Às vezes tu sai no caixão. Ai, Deus. Complicado, né? E isso são coisas que a E aí, gente não como- se dá conta. E se a pessoa, Deus o livre, né? Sai no caixão. Como é que. E tá ainda no tratamento contigo. Como é que tu te sente com tudo isso? Já passaste por isso? Muito frustrada. Você já É passou? uma frustração muito Porque eu- grande como mulher, saber que, infelizmente, Sim, porque aquela não depende mulher de ti, igual, não né? aprendeu a se amar o tempo suficiente por ela ter passado por aquilo. É muito doloroso como pessoa e como mulher, tu saber que, infelizmente, muitas mulheres ainda passam por isso. Porque Eu acho no que essa momento é a eu ia te maior perguntar frustração. da criança, né? Quando tu sabia que ela era abusada e coisa, como é que tu te sentia? Como é que tu terminava esse dia? Como é que. Horrível. Tá, vamos dar Terminava uma chorando. pausa aqui, vamos dar uma pausa para melhorar o ambiente. Sim, agora vamos só coisa boa. Bom, vamos fazer vamos falar sobre os nossos patrocinadores de novo. Agradecer ao Gardel, tá? Por ter nos dado um jantar para o casal. Agradecer para a Lilian, um beijo carinhoso, Lilian. Obrigada por ter mandado. A gente vai fazer um brinde. Depois que terminar o programa, vocês vão ver as regras do Instagram, No Instagram do Né? jornal. que a Bruna vai colocar. Também temos o brinde do Yuri's Free Shop, que hoje ele vai dar um carregador de celular de mesa e mais um perfume francês. E também, o que Perfume mais? é feminino? É um perfume feminino. E que mais? Gente? Nossa amiga Lúcia, a Lúcia, da Espaço Vita. A clínica dela é poderosa, é ali na BR, tá? Maravilhosa. Na quadra depois ali do NOC. Eu sou suspeita, meu consultório era lá. Olha aí, ó. Ela deu uma limpeza de pele, também já deu outro brinde que nós vamos deixar para semana que vem. Bom, os meus eram isso aí. Falar também da Brulé, que hoje eu estou cheia de joias da Brulé. Maravilhosas, Paula. Não sei se eu vou ficar com todas. Sim. Hein? Não Depois- posso, né? Depois tu manda um assim como que não quer nada, uma aliançazinha lá pra casa, assim, pra ver Vou se meu mandar um marido dá uma condicional acordada pra- com a vida. Assim, não me dá. Tu manda pra lá. Vou mandar um Uma condicional pra indireta, vocês. assim. Também os docinhos da Sandra. Sandra, são todos maravilhosos, os docinhos. Uma Tu sabe que eu delícia. sou tua fã desde são uma que tu delícia começou. Sempre fui tua fã, sempre encomendo os doces da Sandra, são maravilhosos. Paula, quem tu tens aí dos teus patrocinadores? Eu O tenho a nosso. Karen Morales, que é a nossa maquiadora, que é um amor da pessoa. Sempre tá com- Maquia aqui, é uma maquia loucura. muito. Dá pra Ela- ver, tá maravilhosa. Não, ela é maravilhosa mesmo. Ela faz uns books assim que tu parece que não é tu, né? É tu sim, é tu sim. É assim, né? É tu sim, vamos lá. Cadê a autoestima, mulher? Cadê a autoestima, mulher? Vamos lá. A Vanessa Semijoias também, que são lindas as semijoias dela, eu adoro. A Bodega 636, que faz. Hoje deu um espumante e um Cabernet Sauvignon. O espumante dele. É uma Jéssica. delícia o Não espumante. tem, não tem. Ele Gente, leva- tem 13% de álcool, É gente. muito pouco. Essas ó. coisas a gente nem olha, tá nas letras miúdas, a gente nem olha. E A delegada não vai ficar sabendo disso, né? Ele leva na tua casa, tu pede, liga, ele leva. Que perigo. Maravilha. A Madu, né? Madu Modas. Madu, é isso, Madu E Modas. a Rio, A né? Rio. Da nossa Mari. A Mari podia aparecer aqui na frente Pra pra mostrar mostrar o teu o tricô. Então, Vem mostrar o teu tricô, por favor. Sexta eu estava com o tricô dela e ela fez um vídeo. Agora, olha, lindos, com os preços maravilhosos. Ela é um pouco tímida, né? Ela é pouco tímida. Ela leva condicional também. Gurias, é só pedir ali aquela malinha maravilhosa pra ti ficar com umas 4, 5, às vezes até 6 peças. Né? Bruna, só tem uma dúvida. E nós Fale. vamos fazer no ar essa.
O sorteio que a gente sorteou, que já tem o ganhador, que foi de uma noite no Motel Fuego, mais o brulé, mais o Perfect Hair, que deu uma lavagem, Uma hidratação e uma escova, Isso. tá? Tem a Fran, Tem uma pernoite no El Fuego, uma hidratação, um secador de cabelos, uma semijoias brulé e uma caixa de docinhos Fran fazer doces. Ah, então tá bem. Era só pra fechar isso aí, tá Eu bom? tinha anotado aqui. Depois até fiquei pensando, será que eu anotei errado? Não. Pois é, não, eu fiquei em dúvidas, por isso resolvi fazer no ar. Temos 2 minutos. Ah, não, vamos ver, Jéssica. Eu quero tirar só uma coisa. Olha, mais um pix, né, Não, Jéssica? um pix. Não, sem pix. Alguma coisa boa Eu não de sou todo advogada, esse gente, e-mail. calma. Alguma coisa boa de todo esse e-mail. De mudança. Eu acho que o pessoal aprendeu que o que mais importa é a saúde mental. Que roupa é legal, que roupa é bonito, mas não te preenche do mesmo jeito que tu aprender a te amar. Acho que isso foi o que mais aprenderam durante a pandemia. E aprenderam. Pelo menos os meus pacientes Os pacientes. aprenderam, né? Assim que espero. Mas acho que sim. Acho que foi o que mais pesou. A necessidade de tu cuidar de ti. E não só da tua casa, da estética, se os outros acham bonito, se os outros acham feio, se os outros querem alguma coisa, se os outros não querem nada. Né? Eu acho que isso ficou mais nítido, assim. A opinião dos outros não importa. A opinião que importa é a tua. Foi o que tu conseguiu com teus pacientes. Eu acredito que Foi sim. uma vitória, né? É muito bom Acredito isso, né? que sim. Eles, por favor, que depois comentem aí. Sem dúvida. Levantem a mão, né? E ainda tem aquela coisa que as pessoas ainda escondem, que fazem análise, que fazem tratamento com psicólogo. Não, isso já está mais aberto. Eu acho que isso está mais aberto também. Eu acho que isso está mais tranquilo. Eu vejo muito nos jovens, é muito mais fácil tu falar. Né? É muito mais fácil. É tipo, eu tô fazendo análise, tudo bem, não sei o quê. É muito legal, assim, e muito natural, sabe? Às vezes eu chego a atender uns 5, 6 no mesmo grupo, assim, que um mandou, e o outro mandou, e o outro mandou, e aí foi indo, quando viu, eu atendi todo mundo no mesmo grupo. É muito legal isso. Eu acho que isso é uma evolução para os novos adultos do dia de amanhã, porque esses jovens, eles vão ser pais, se quiserem ser, e vão ser muito mais saudáveis e vão saber como passar toda essa saúde mental adiante. Não, e é gratificante ver que eles gostam daí, né? Não, com certeza, isso não tem preço. Isso vale cada dia, Cada segundo cada hora do meu desse- dia, com certeza. E uma última dúvida, assim, tu teve problemas para fazer as tuas sessões virtuais, passando do físico ou natural? Bem Normal. tranquilo. E eles também, boa. Todo mundo prefere presencial, né? Tu já Mas- começaste a atender presencial. Sim, graças a Deus fomos vacinadas, né? Então, sim. Não aparece alguma mãe assim por trás. Querendo saber o Querendo saber resultado. ela dizer, tu não fala. Olha, assim, antes dos 18 anos, a gente tem contato com os pais, né? Claro. Sempre de uma forma muito aberta, né? Eu sempre deixo muito claro, a análise, por mais que os pais estejam pagando, a análise é da pessoa que está ali, né? Eu vou falar o que ele me autorizar, né? Desde que não seja questões, né, de cunho de sua saúde, né, de ideação suicida, essas preocupações, desde que não seja sobre isso, que daí eu sempre aviso eles, olha, eu sou obrigada a informar os teus pais, né, caso isso aconteça. E caso isso não aconteça, eu sempre deixo uma relação muito aberta, olha, o que tu quiser que eu fale com a tua mãe, eu vou falar com a tua mãe, mas tudo que a tua mãe falar, eu vou repassar para ti. Ai, que legal. Porque essa é a confiança, esse é o vínculo, entendeu? Porque é sobre ele, não é sobre a mãe, é sobre ele. Tá bem, Maro. Jéssica, adorei conversar contigo. Não sei as gurias Eu que também. agradeço. Foi muito bom. A Eu que agradeço. Jéssica estava meio nervosa no começo, mas saiu muito bem. Não que se expressasse Foi o ótimo. vinho. E antes de terminar, a gente queria convidar a Camila. Vamos lá, a Camila está trabalhando na parte de vendas aqui do jornal Correio do Pampa,
o nosso Linda, jornal. maravilhosa, magérrima. Meu e do Cláudio. Então, assim, a gente está tentando, a gente já falei nos outros episódios que a gente tem assinantes que recebem em casa o nosso jornal, também tem nas bancas todos os sábados. E também a Camila faz a parte da venda. Camila, Para contigo. maiores informações, no Instagram ou no Face, pode ligar para o Jornal Correio do Pampa, tá? Para se informar sobre anúncios, sobre a participação no podcast, como patrocinador, sobre os brindes também, e também nas assinaturas, né, nos anúncios. Aí só se informar que eu posso passar todas as informações. É isso aí. Tá bom? Vamos dar o presentinho para Jéssica antes que a gente leve para casa. Eu adoro os doces. Tava esperando esse momento. Muito obrigada. Eu quero te agradecer, Muito obrigada. Jéssica. Eu vou levar pra minha pequenininha, vou lá comer em casa. Te agradecer muito por ter vindo, tá? Eu que Por roubar agradeço. teu tempo, sabendo que tu tá super ocupada. Não, eu que agradeço. Foi um prazer, eles adoraram a ideia. Ai, que Foi bem tranquilo, assim, Ah, a porque ela tinha seu organização da minha horário, né? agenda. Ela tinha horário hoje, pessoal. Ela fez o Eu atendo até às 10. 10 da noite. Ela é Até maravilhosa. às 10 da noite. Então ela teve que mudar toda a agenda dela em função nossa. Então a gente só tem que te agradecer mesmo. Não, eu que agradeço o convite. Foi um prazer conhecer vocês e Igualmente. estou sempre às ordens para o que precisarem. Tá bom. Obrigada. Gente, até segunda-feira que Até vem. segunda, Bye. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.